públicos. Olá, pessoal. Terça-feira, 17 de março. Bom para todos, começando ao vivo com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pela Rádio Brasil Atual, em São Paulo e região metropolitana, 98,9, é só sintonizar. Participe pelas redes sociais nos canais da Rede TVT. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o /Rede TVT. WhatsApp, o nosso número é o 11 997 98 4042, mais uma vez, 11 997 98 4042, eu estou esperando o seu comentário. Olha só, antes das notícias, quero explicar para você, telespectador, internauta e ouvinte, que a partir de hoje o programa passa a ter um formato um pouco diferente, por conta, é claro, da pandemia de coronavírus que enfrentamos nós todos. Nossos convidados vão participar apenas pela web ou por telefone. A nossa missão, é claro, continua sendo trazer informação para você nesse momento tão importante para os rumos do país, seja na saúde, na economia, na política. Aqui você encontra informação com interpretações diferenciadas do que a gente costuma ver e ouvir por aí. E é isso. Vamos às notícias. O Brasil tem primeira morte provocada pelo novo coronavírus. Um homem de 62 anos que era atendido num hospital particular aqui em São Paulo morreu hoje. Esse paciente tinha histórico de outras doenças, como diabetes. Outras 4 mortes na cidade de São Paulo estão sob investigação. Essa informação é do infectologista Davi Wipe, que é coordenador do Centro de Contingências do Coronavírus em São Paulo. Bruno Covas, o prefeito da capital paulista, decretou emergência no município. O Brasil tem hoje 301 casos de Covid-19 confirmados pelas secretarias estaduais de saúde, 151 só no estado de São Paulo. 2 funcionários da Organização Mundial da Saúde estão infectados com o novo coronavírus. De acordo com o colunista Jamil Chad, do site UOL, centenas de funcionários da OMS foram dispensados do trabalho presencial. Nas redes sociais, viralizou o vídeo de um haitiano dizendo que Bolsonaro não é mais presidente. O episódio aconteceu ontem à noite na volta do presidente ao Palácio do Alvorada. O homem estava entre os apoiadores de Bolsonaro. Vamos ver. Você está entendendo bem, você está entendendo, estou falando brasileiro. Bolsonaro acabou. Você está recebendo mensagem no meu celular. Todo mundo, todo brasileiro está recebendo mensagem no seu celular. Você está recebendo mensagem desse espírito mandar para você. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. Não precisa ver difícil. Bolsonaro foi submetido hoje a um novo teste para o coronavírus e o resultado pode sair nas próximas horas. O ex-presidente Lula está em quarentena voluntária. Lula resolveu se isolar depois de viajar à Europa, onde recebeu o título de cidadão honorário de Paris. De acordo com a assessoria do ex-presidente, Lula não tem sintomas do coronavírus e está em casa. Rebeliões e fuga em massa nos presídios do estado de São Paulo. Ontem, a Corregedoria Geral da Justiça suspendeu a saída temporária de presos para evitar contágio do coronavírus. Essa decisão teria motivado as rebeliões e as fugas em 5 unidades do estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra centenas de presos fugindo de uma unidade em Mongaguá, no litoral sul paulista. Ó, votar segunda-feira, hein? Segunda-feira votar, hein? Segunda-feira volta, hein? E sobre tudo isso, nós conversamos agora com o Fernando Brito, do Tijolaço. Oi, Fernando. Oi, Thalita. Um dia triste que a gente assinala a primeira morte pelo coronavírus. Talvez aconteça a segunda, porque é um paciente no Rio aqui em estado extremamente grave, né? E a gente vai cumprindo uma rotina inacreditável. E todos os dias a gente tem um estímulo presidencial a que as pessoas se propõem a fazer voluntariamente essa quarentena que é necessária e desagradável, né?
Hoje, o presidente disse que está havendo muita histeria, que isso vai prejudicar o país economicamente e que ele não entra nessa e vai fazer uma festinha de aniversário amanhã para ele, para a mulher, que ele completa 65 anos, e, enfim, caminhando sempre ao contrário do que deve ser o exemplo. Né? Todos nós vamos nos privar. O Rio de Janeiro hoje amanheceu num clima de semi-feriado. Né? É difícil você dimensionar os efeitos disso na economia, mas você sabe que vão ser severos. Eu fiz até uma pequena pesquisa hoje aqui, por exemplo, no self-service, em que eu almoço às vezes, eu conversei com os meus amigos lá, eles servem normalmente 180 refeições diárias, hoje serviram 40, para você ter uma ideia da queda do movimento. E isso vai se refletir muito fortemente no emprego, porque são pessoas que dependem da presença. Não é possível, ninguém vai fazer o cozinheiro trabalhar por teletrabalho. A faxineira, a diarista, o balconista da loja, o caixa da loja, essa gente não tem teletrabalho. A gente que pode trabalhar, como eu trabalho em casa, junto do computador, eu já estou em quarentena, não tem problema para mim. Entendeu? Embora eu seja super, ultra grupo de risco por conta de doença cardíaca, diabetes, fumante, enfim, todos os defeitos que você possa colocar na lista, eu e outras pessoas que fazem trabalho intelectual podem permanecer relativamente isolados. Agora, essa gente não pode. E esse é o grande defeito do pacote econômico anunciado ontem pelo ministro Paulo Guedes. Ele não protege o emprego, né? Ele protege muito mal a atividade econômica e não protege o emprego. Eu acho que valia a pena a gente dissecar o que contém esse pacote, né, para a gente poder entender bem. Pelo menos 110 dos 147 bilhões de reais que ele anunciou como ajuda, na verdade, não representam, em hipótese alguma, dinheiro novo. Tá? São antecipações de 13º salário, antecipação de abono do PIS/PASEP, que, graças a Deus, o Congresso não deixou fazer o que ele queria, que era reduzir para só quem ganha um salário mínimo, continua para quem ganha até 2, ainda assim só para as pessoas que têm vínculo de trabalho formal, que exclui 40% da mão de obra brasileira, né? As isenções, o diferimento, a dilatação do prazo para o recolhimento do FGTS e para os contribuintes do Simples, todas essas medidas não representam dinheiro novo na economia. O que é antecipado agora não será pago depois. O que é diferido agora terá de ser pago depois. Então, na verdade, é como se a gente chegasse para alguém e dissesse, olha, eu vou ter que pagar você R$100 no final do mês, toma aqui o dinheiro, mas no final do mês não tem. Então, isso é apenas uma primeira tentativa de amenizar o efeito agudo. Mas a gente sabe que essa doença, essa epidemia, infelizmente, ela vai ter um aspecto crônico, ela vai durar 2, 3 meses e os seus efeitos ainda mais que isso. Porque isso é igual ao aumento da gasolina. Para subir é em um dia, para descer leva 3 meses. Então, o emprego se perde num dia e se reconstrói muito lentamente. Então, desses 147 bilhões, como eu disse, boa parte é dinheiro antecipado, não faz diferença contábil na hora que você vai ajustar o nível de consumo do país. Existe um dinheirinho novo, mas muito pequeno, nos 3 bilhões que se anuncia vão ser destinados ao Bolsa Família, o que acontece mais do que na hora, porque a gente sabe que o Bolsa Família ele está engarrafado, com quase 1 milhão de famílias pedindo e não conseguindo benefício. Então, na verdade, esse dinheiro novo vai suprir um atraso. Mas deixaram de ser tomadas outras iniciativas. Por exemplo, a proteção ao emprego. É evidente que você não pode obrigar um pequeno comerciante, um pequeno empresário, etc. e tal, a manter o empregado até o dia que falir, certo? Mas podiam ter sido tomadas medidas que dificultassem o desemprego. Por exemplo, linhas de capital de giro no BNDES que o pequeno empresário sabe perfeitamente usar, condicionadas à manutenção
do número de empregados na empresa. Poderia ser utilizado. No caso de não se poder realmente evitar um pouco de acréscimo do desemprego, criar medidas que desanimem o empresário a demitir de imediato. Por exemplo, estender o prazo de aviso prévio provisoriamente para 2 meses, né? Criar mecanismos que o empresário pudesse se sentir estimulado a segurar um pouco a dificuldade, manter o seu empregado para retomar em seguida, mas nada disso foi feito. O outro anúncio que o ministro Guedes fez é o da redução de determinados valores bloqueados, que se exigia como ativo bloqueado dentro do sistema bancário, para a realização de empréstimos. E o Vinícius Torres Freire mencionou isso bem hoje na Folha, esses dependem de alguns fatores que não estão sob controle do governo. O primeiro deles, os juros que os bancos cobram na ponta do empréstimo. Eles não são os juros de Selic que se discute baixar, eles são juros extremamente mais altos. O capital de giro hoje paga 40%, 50% ainda de juros anuais, não são os 4,25% da taxa Selic. É um valor muito mais alto. E, claro, o empreendedor, o empresário, vai pensar 2 vezes antes de submeter um quadro de dificuldade ao comprometimento da renda que ele não tem com um empréstimo que ele não pode pagar. O segundo obstáculo são as exigências que os bancos fazem em matéria de adimplência, para evitar o não pagamento, que tornam os empréstimos bancários muito difíceis de conseguir, ou só possíveis de conseguir pagando juros estratosféricos, como cobram, por exemplo, no crédito direto ao consumidor, que ainda são 70%, 80% ao ano, quando não mais. Então, é muito difícil achar que isso pode funcionar num quadro de recessão mundial, porque o quadro de recessão ele é inevitável. Essa crise tem um aspecto completamente diferente da crise de 2008. Naquela ocasião, a crise começou no mundo da especulação, todos se lembram que foi a falência do banco Lehman Brothers e a explosão da bolha das subprimes, que eram as hipotecas das hipotecas nos Estados Unidos, e se espalhou para o mundo da produção. Agora não. Agora a crise vem do mundo da produção e dos serviços, porque as pessoas estão impedidas de trabalhar, impedidas de viajar, impedidas de ter lazer, impedidas de se divertir, impedidas de ir a espetáculos culturais. Então, vem desse mundo, o mundo real, e atinge em cheio o mercado financeiro, que virou uma gangorra. Ele só não é o pêndulo de Foucault, porque no pêndulo de Foucault a energia se conserva eternamente, aquelas bolinhas que batem lado a lado. Aqui não, a bolinha da queda vai a 12%, a bolinha da alta vai a 6%. A bolinha da queda vai a 11%, a bolinha da volta vai a 5%. Então, todos esses ativos, eles estão se esfumaçando no ar. A Bolsa Brasileira caiu perto de 40% desde o glorioso 23 de janeiro, em que ela quase atingiu os 120 mil pontos, e essa gente continua com a cabeça ensandecida, com a que o Paul Krugman chama de fada da confiança, de que tudo vai se resolver rapidamente, e não vai. E não vai. A quebradeira das empresas nem começou ainda. É só parar e pensar qual é a empresa aérea que vai sobreviver quando os voos no mundo inteiro estão, em grande parte, suspensos, e a entrada nos países fechada. E isso não vai durar mais uma semana, vai durar muito mais tempo. Qual é a empresa? Nenhuma. O setor de hotelaria, o setor de restaurantes e bares, as atividades de lazer, o turismo, tudo isso vai sofrer grandemente. Então, nós não temos não podemos ter a ilusão de que nós vamos segurar essa crise no campo financeiro. Não vamos. Nós temos que ajudar a segurar a crise no campo da economia real. E isso está faltando. E, além de tudo, claro, como sempre, é natural nesse governo, é um pacote que se faz com o olho no rico, e a cegueira para o pobre. Hoje de manhã eu ainda lembrei daquele clipe do Michael Jackson,
gravado na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, cujo título era They Don't Care About Us. Eles não ligam para a gente. Entendeu? Quer dizer, na verdade, o povo brasileiro não é objeto da preocupação desse governo. Né? Tanto que o Paulo Guedes ontem falou, se todo mundo ficar em casa vai ser o colapso da economia. Pois é, mas o que a gente pode fazer? Ir para a rua e se contaminar? Pretender criar barreiras sanitárias com os ônibus lotados, os metrôs lotados? Será que decreto do prefeito e do governador vão evitar que os ônibus e os metrôs lotem se as atividades continuarem normais? Não. Fernando, deixa eu só trazer uma última informação antes da gente encerrar, de que os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, eles anunciaram hoje que pacientes que descumprirem quarentena determinada pelo poder público poderão ser presos. Essa determinação foi publicada hoje no Código Penal como crime contra a saúde pública e pode gerar multa ou pena de 1 mês a 1 ano de prisão. E a gente sabe bem quem tem um novo teste de coronavírus que foi feito para sair resultado e que desrespeitou essa determinação, né? Pois é, a lei, infelizmente, não retroage, né? Porque senão podiam prender o presidente da República retroativamente pelas loucuras que fez no domingo. Né? Mas não é esse o problema, Thalita. O único desobediente civil é o ex-militar Jair Bolsonaro. Né? A população está colaborando. Né? Claro, as pessoas estão diante de uma novidade. Muitos não levaram a sério no primeiro momento, mas a ficha está caindo. A ficha está caindo. A não ser os alucinados fanáticos que foram praticar essa imprudência no domingo, a grande maioria da população está se adequando, está se comportando com serenidade. Entendeu? Não vamos ser injustos com o povo brasileiro. O governo não resolve, mas o povo está fazendo a sua parte. Claro, é difícil você conduzir essas coisas? As pessoas não estão vendo ainda. Recém começou a aparecer gente de máscara andando na rua, o que alerta. Hoje teve a primeira morte, o que alerta. Entendeu? Então essas coisas, esse processo de educação do povo, está acontecendo. Eu acho que isso aí sim, de prender quem não está fazendo absolutamente nada, prender quem eventualmente vai fazer algo que não chega nem aos pés da maluquice que se fez no domingo, isso aí sim é aplauso fácil, é espalhafato, entendeu? Não tem caso. Se estivesse acontecendo esses casos, perfeitamente. Estão acontecendo turistas que não se conformam a ficar em hotel, gente que está praticando atos de imprudência. Os únicos que eu vi foi aquele pastor que disse que ninguém vai me impedir de fazer culto, agora ele já voltou atrás, entendeu? Agora, o resto da população está se comportando em perfeita ordem e calma. Isso sim é produzir histeria. O povo brasileiro é um povo maduro, passou por um processo de sandice temporária em 2018, mas está recuperando o bom senso. Aliás, a gente tem que falar até mesmo que as pessoas que eram mais simbólicas daquele processo de histeria recuperaram o bom senso, como foi a deputada Janaína Pascoal ontem na Assembleia de São Paulo. Então, o povo brasileiro tem juízo, o povo brasileiro não tem, sabe o quê? Presidente. Fernando, muito obrigada pela participação, um beijo para você. Outro, de longe. De longe, ainda podemos, de longe. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, vou ler alguns comentários que vocês estão mandando aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui, na medida do possível, eu vou lendo e vou respondendo também. Inclusive, se você quer trazer um relato sobre o que tem feito para evitar o coronavírus, se tem conseguido trabalhar de casa ou não, ao contrário, não tem como trabalhar de casa, está tendo que pegar transporte público, manda um relato para a gente, conta como você está passando por esse momento. Fernando Gregório está aqui com a gente todos os dias. Oi, Fernando. Maria Antônia Cardoso, Rafael Roquim, Maria Luísa, Aparecida Rocha, Eduardo Goulart, Cleiton Domingos. Ele disse assim, boa tarde, tem que fechar tudo enquanto há tempo. Elizabeth Ferreira, de Fortaleza, Miguel Guizardi, de Rio Branco, na escuta. Carlos Alberto deu boa tarde. O Jefferson Ferreira falou, as universidades aqui na Paraíba já determinaram fechamento. Elizabeth Ferreira disse, parabéns a esse moço haitiano. Ele disse o que nós, brasileiros, deveríamos ter a coragem e honestidade de falar.
Fernando Gregório comentou assim, olha, imagina um preso confinado com centenas de outros presos em condições precárias de saúde e de alimentação no governo Bolsonaro. E a gente tem que também pensar na situação dessas pessoas que estão nos presídios. A gente sabe que são presídios com condições péssimas e, de fato, deve ser muito temível estar nesse momento num presídio. Plínio Labriola falou bom debate que está acontecendo. Antônio Nunes, de Timóteo, Minas Gerais. Everaldo Paranhos falou que está ouvindo da comunidade de Catuzinho, Aramarina, Bahia. Que bacana, que legal. Antônio Santos, de Salvador, Bahia, Zora Bacique, de Pindamonhangaba, o Miguel Guizardi, falou todo empenho para superar essa fase o mais rápido possível. Salete Farias está com a gente, o Francisco Assis, que é de Cajazeiras, Paraíba. Mestre Cordeiro falou pandemia, ninguém pensa nos moradores de rua do Brasil, ele está questionando. A gente no Bom para Todos essa semana vai conversar, vai trazer esse aspecto de reflexão sobre as pessoas que estão em situação de rua, já estamos providenciando entrevistas e vamos atrás de ouvir o que está sendo feito especialmente para essa população. César Lúcio está dando boa tarde, Rosimari Brum, Priscila Maciel e Ana Pereira. Ela fala assim, olha, eu estou trabalhando em casa e dispensei a minha secretária, que depende de ônibus para trabalhar. Paraíba tomando precaução. É isso mesmo, eu vi uma campanha também que está rolando nas redes de quem tem empregado doméstico em casa, que faz ali os trabalhos também, se puder dispensar e continuar fazendo o pagamento, porque é muito importante, que é fonte de renda dessas pessoas, para que continue fazendo, então, esse pagamento de empregados domésticos. Vamos lá, olha, vamos falar um pouquinho agora sobre o coronavírus na França, porque a partir de hoje, cerca de 100 mil agentes de segurança foram mobilizados para fiscalizar as ruas e multar quem não respeita as regras de confinamento. Essas regras foram estabelecidas pelo governo francês e passaram a valer a partir de hoje. Todos os estabelecimentos públicos não essenciais, como bares, restaurantes e cinemas, já estão fechados no país, que já tem casos de contaminação em todo o território. Reuniões familiares e de amigos estão proibidas durante pelo menos 15 dias. Por conta dessas medidas, Paris amanheceu com pouca gente circulando nas ruas. Desde sexta-feira, a Torre Eiffel e o Museu do Louvre, duas das atrações mais visitadas da capital francesa, estão fechados ao público por tempo indeterminado. O balanço divulgado ontem aponta que a França tem 6.633 infectados e 148 mortos pela Covid-19. É para a França que a gente vai agora conversar com o jornalista Tiago Comparini, que mora em Le Lilas, uma comunidade francesa a 5 quilômetros de Paris. Oi, Tiago, tudo bom? Oi, Thalita. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Queria que você contasse para a gente, então, esse confinamento passou a valer, como que vocês estão lidando com isso? Já estavam preparados? Tiveram que ir ao supermercado? Como que tem rolado tudo isso? Já havia boatos, né, que começar assim, como a gente está vendo na Itália e da China. Então, muita gente já passaram a ir atrás de mantimentos no mercado, em algumas de papel higiênico, massa do gênero, arroz. Mas, assim, não era um problema de abastecimento, era mais o problema das pessoas estocando, né? A gente viu repercutindo nas mídias. E, assim, desde que a medida começou na semana passada, ainda de maneira obrigatória, mas estimulada pelo governo, aí sim as coisas sérias e filas, e, por exemplo, ontem eu estive no mercado, tinha uma quantidade de clientes para entrar, a gente fazia fila na rua, metro, para respeitar a distância e por aí vai. Vocês também estão tendo essa medida como na Itália, que a gente já ouviu que tem que respeitar a distância entre as pessoas, de 1 metro pelo menos. Sim, eles falam entre 1 e 2 metros, né? Até aconteceu uma situação curiosa, eu estava no mercado, na hora de pagar, estava vazio, porque tinha fila na frente, né? Mas as pessoas, um certo estranhamento ali entre duas pessoas, que uma dizia para a outra, você não está respeitando, vai para frente, vai para trás, e isso causava um certo estresse, assim, né? Como você tem sentido a população nesses últimos dias? Porque agora não está tendo nem muito contato com ninguém, né? Mas as pessoas estão com medo. Como que você tem sentido isso? Olha, no começo, todo mundo
Com o tempo, a gente passou efetivamente a ter medo. É uma situação muito estranha, que a gente não está acostumado. E, bom, com o tempo, a gente passou a neurótico com o que vai acontecer, as informações. Por exemplo, ontem, Macron falou de militares para todos os lados, né? Algumas fotos antigas, na maioria das vezes, mas outras fotos reais. Mas assim, porque ele disse no discurso que para pacientes ou vai abrir um hospital militar na Alsácia, por exemplo, para cuidar. Então eram mobilizações mais, mas muita gente já dizendo para controle e tudo mais, né? Enquanto o controle está sendo feito pela polícia. Sim. Tiago, eu vou agradecer a sua participação. A gente está com um probleminha de internet, então algumas das suas falas ficaram meio cortadas. Eu agradeço demais a sua participação. Obrigado por trazer esses relatos aqui para a gente. Obrigada, Tiago. Thalita. Um abraço, até mais. Para você que está acompanhando a gente, de fato, a gente às vezes faz o teste ali, tá tudo certo, daí na hora que entra no ar, tem um probleminha de internet que acaba dificultando o entendimento. Então, algumas falas saíram entrecortadas, mas deu para entender qual é a situação hoje. Franceses, então, isolados à força dentro de casa para conter o impacto e para conter o espalhamento de coronavírus na França. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um rápido intervalo agora, fica por aí, bom para todos, daqui a pouquinho volta, a gente retoma atualizações sobre coronavírus, vamos falar com o infectologista ainda hoje, vamos falar com a Rede Nossa São Paulo, que traz informações principalmente sobre o decreto de emergência aqui na cidade de São Paulo. Então fica por aí, bom para todos, volta daqui a pouquinho, até já. Estamos de volta ao vivo na TVT, Rádio Brasil Atual 98,9. Vou ler mais alguns comentários. Eu pedi para que vocês enviassem relatos sobre como tem sido esse momento para lidar com o coronavírus e eu recebi alguns aqui. Boa tarde, meu nome é Sueli Maria, trabalho no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Em plena epidemia de coronavírus, perdi aqui. O governador Dória quer tirar a nossa insalubridade. Puxa vida, é um assunto para a gente repercutir aqui. A gente tenta entrar em contato para saber mais informações sobre isso. A Sueli Maria, o relato dela, então, que o governador Dória quer tirar a insalubridade de funcionários do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Isso nesse momento em que o Brasil
São Paulo, o estado, enfrenta essa epidemia de coronavírus. Rosa Virgínia, ela dá boa tarde de Recife. Ela fala assim, as pessoas mais vulneráveis que residem em ocupações, na maioria das vezes na casa moram muitas pessoas em um espaço pequeno. A gente vai conversar também durante essa semana sobre isso. Há indicativos de deputados estaduais. Guilherme Boulos, do MTST, chegou a falar sobre isso para evitar, nesse momento, despejos, por exemplo, porque a gente sabe que pessoas que moram em condições mais vulneráveis passam por situações difíceis e um despejo, nesse momento, só vem para piorar toda essa situação. A gente vai repercutir no Bom para Todos durante essa semana, essa situação também. Bom, em contato agora com a gente, Beatriz Souza Dias, infectologista, diretora clínica do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas. Olá, doutora, muito obrigada pela participação aqui no Bom para Todos. É um prazer. Doutora, acho que a primeira informação hoje é que a Organização Mundial da Saúde recomendou que as pessoas não usem ibuprofeno para tratar possíveis sintomas de Covid-19. É uma primeira vez que a OMS se manifesta em relação a esse medicamento. De fato, é melhor não usar o ibuprofeno, então? A recomendação de não uso de algumas medicações parece estar relacionada com a eventual interação dessas medicações, alguns antihipertensivos e anti-inflamatórios, em aumentar o número de receptores do coronavírus nas células. Até onde eu pude acompanhar, não há trabalhos clínicos que comprovem isso, mas é um raciocínio teórico e como existem drogas alternativas, está se dando preferência por não utilizar o ibuprofeno e discutir caso a caso em relação aos antihipertensivos. Como alternativa, é melhor fazer o uso do paracetamol, por exemplo? E no nosso meio, nos Estados Unidos não se usa, mas no nosso meio nós temos uma longa tradição de uso da dipirona, que é a Novalgina, com excelentes resultados. É uma droga, em termos de controle de temperatura, em termos de controle de dor, extremamente eficaz. Ótimo. Doutora Beatriz, o que significa nesse momento essa primeira morte anunciada e confirmada com coronavírus? A gente sobe um patamar nessa crise? Eu acho que serve para as pessoas talvez entenderem, se bem que eu acho que todo mundo já tinha entendido, para verificar que, de fato, esta epidemia é uma epidemia séria e que pode levar pessoas que estavam, como nós, circulando na rua, levando a sua vida normalmente, e também estão sob risco de falecer por infecção por esse vírus. Lamento muito, lógico. Sim, além dessa uma morte, são 4 casos investigados. Até o momento que a gente consegue entender disso é que são 4 mortes de pessoas que não teriam confirmado coronavírus. Então, é isso que está se investigando agora? Foi isso que eu entendi, mas as minhas informações são para a mídia também. Quer dizer, são 4 óbitos que não têm uma causa bem definida e estão encaminhando material para ver se esses pacientes tinham o coronavírus. O que nos leva a um questionamento em relação aos testes que estão sendo feitos. As informações são de que não há teste para que todo mundo faça. Então, esses testes estão sendo feitos em pessoas que já apresentam os sintomas. É esse o correto, doutora? É fazer, de fato, o teste só em quem já apresenta sintoma, ou que não tem assintomático, que é dito que a pessoa que não tem, mas de repente entrou em contato, esse teste também precisa ser feito nesse momento? Quem precisa ser testado para coronavírus? Thalita, o ideal seria testar pessoas que estão com sintomas de uma síndrome gripal. Nesse momento, nós estamos tendo em São Paulo não só o coronavírus, mas também casos de infecção por influenza A e B. E os sintomas se confundem muito. O que houve e que foi lamentável foi uma chuva de solicitações de pessoas sem nenhum sintoma. Algumas escolas, alguns escritórios estavam exigindo
teste negativo para que uma criança que esteve fora do Brasil, por exemplo, um funcionário que esteve fora do Brasil, ou em contato com alguém que tivesse o coronavírus, fizesse. Isso motivou uma corrida na procura de exames e a diminuição dos estoques de exames necessários. Vários laboratórios e vários hospitais agora determinaram que só farão em pacientes em estado grave que necessitem internação, porque não há mais disponibilidade de exames para a realização ambulatorial. Em termos de conter essa epidemia, o melhor seria testar todo mundo de fato, para você conseguir evitar que pessoas, de repente, até mesmo assintomáticas, possam ficar em isolamento. A recomendação da OMS é essa, mas no momento no Brasil isso não é possível, é isso? Em nenhum lugar do mundo está se recomendando o teste em pessoas assintomáticas. As pessoas sintomáticas seria ideal que houvesse testes disponível para todos, mas não temos, a tal ponto de, vamos dizer, uso indevido desse recurso, que esse recurso está sendo esgotado e agora apenas pessoas que precisam de internação por quadro respiratório é que terão acesso a esse teste. Doutora Beatriz, vou voltar a essa questão do ibuprofeno, porque a gente recebeu uma pergunta aqui da Nazaré Loureiro. E ela fala assim, o que fazer quem tem alergia a paracetamol? Você já tinha indicado a Novalgina, no caso. É isso, é fazer essa substituição mesmo. Isso. Está respondido, Nazaré. Em relação ao contágio comunitário, a gente sabe que essa morte de hoje, desse homem de 62 anos, foi por conta do contágio comunitário, que é quando o vírus já circula entre a população realmente. Isso acontece hoje no Brasil todo, doutora? Acho que principalmente nos grandes centros, né, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde estão concentrados o maior número de casos, isso já ficou evidente, que as pessoas não conseguem saber de quem eventualmente pegaram. Isso caracteriza a disseminação comunitária. Eu não sei questões particulares desse senhor que faleceu, mas eu também ouvi na mídia de que ele não tinha viagens e não tinha contato com alguém que reconhecidamente tinha a doença. Em relação à máscara que as pessoas estão usando, quem deve usar essa máscara? Só quem tem sintomas de fato ou qualquer um que for circular em transporte público, por exemplo? As máscaras, tanto cirúrgica quanto as máscaras destinadas a bloquear aerossóis, que são as máscaras N95, devem ser utilizadas a máscara cirúrgica pela pessoa doente com sintomas respiratórios e pelos profissionais de saúde que forem cuidar destas pessoas. Em vários lugares no mundo, inclusive num país como os Estados Unidos, está havendo esgotamento dos estoques de tal forma que esse recurso não pode faltar para aqueles que estarão se expondo aos doentes. Eu queria trazer uma informação. Tem uma tese aqui na USP de doutorado que em 2009 olhou para as pessoas que tiveram, pelos profissionais de saúde que tiveram e que não tiveram a gripe suína. E não houve uma concentração da gripe suína naqueles que usam transporte público. Então, esse meio, embora a gente raciocine que poderia haver uma maior contaminação, não se comprovou. E nós estamos no verão, um calor danado, o ideal seria que os transportes públicos fossem bem ventilados e, se possível, não diminuir a frota para que possa haver um menor número de pessoas, já que o maior número de pessoas possível deverá ficar em casa para interromper a disseminação dessa epidemia. Doutora Beatriz, o governo de São Paulo falou sobre os estoques de sangue que estão vazios, pediu ajuda em meio a essas epidemias para as pessoas doarem sangue. O vírus, o coronavírus, ele passa pelo sangue de alguma forma ou não? Eu acredito que não. Nunca vi um reporte na literatura
de que tenha havido contaminação através do sangue. Mas quando a pessoa vai doar o sangue, ela deve estar saudável e ela é entrevistada, é feito um screening no banco de sangue, tanto públicos quanto privados, e ela deve responder com muita exatidão essas perguntas, e as pessoas que tiverem suspeita de estarem infectadas por qualquer agente infeccioso ou estarem doentes de alguma forma, não deverão doar sangue. Só para finalizar, na França vem informações de que muitas das vítimas, muitas das pessoas que morreram não eram pessoas idosas, eram pessoas inclusive com idades inferiores a 60 anos. Inclusive, Emmanuel Macron, presidente da França, falou sobre isso e falou que vários serviços hospitalares indicam que pacientes de 30 a 40 anos sem antecedentes estão em estado grave. É preocupante essa situação, de fato, a gente até esse momento está lidando com mortes para cima de 60 anos, a gente sabe que são pessoas mais vulneráveis que têm essa situação de risco, mas o coronavírus pode atingir com impacto grande pessoas com menos de 60 anos também. Sim, a gente pode ver na China, por exemplo, aquele médico que deu o alerta sobre o aumento do número de casos de pneumonia em Wuhan, era um médico otorrino de 33 anos e ele se contaminou e ele faleceu. Então, assim, do ponto de vista de adquirir infecção, isso se distribui uniformemente por todas as idades. Naquelas idades acima de 60 anos, a taxa de mortalidade é maior. Vamos ver o consolidado dos dados da França, se eles estão observando uma mortalidade semelhante nas pessoas jovens, ou se as pessoas jovens adoecem gravemente, mas têm maiores reservas para se recuperar do que as pessoas mais idosas. Doutora, como a gente viu na Itália, na França, agora na Espanha também, que adotaram esse isolamento forçado, você acha que uma medida como essa é necessária aqui no Brasil nesse momento? A gente pode vir a ter uma medida como essa aqui no Brasil? Existem alguns modelos matemáticos de epidemiologistas. Eu acho que um dos mais interessantes é um que foi publicado pelo Washington Post americano, que deixa muito claro. Se você tem muita gente circulando e encontrando muita gente, a taxa de disseminação do vírus vai ser muito maior. E a curva de incidência vai ter um pico muito grande. Isso vai fazer com que faltem recursos hospitalares para tratar todo mundo. Agora, se as pessoas fizerem esse distanciamento social, eu não sei se quando você está falando quarentena, você está falando de distanciamento social, ou seja, que as pessoas fiquem em suas casas, a chance do vírus encontrar pessoas suscetíveis diminui muito. E faz o tal achatamento da curva, ou seja, talvez o mesmo número de pessoas se infecte ao longo do tempo, mas vão ser menos pessoas tendo a doença simultaneamente, de tal forma que os serviços de saúde darão conta de tratar todo mundo. É esse o princípio. No momento, isso está sendo recomendado aqui em São Paulo, mas, não sei, você ainda vê muitas pessoas aglutinadas em vários lugares, né? Um movimento de pessoas muito grande. É muito difícil mudar hábitos, mas acho que a gente vai ter que, assim, que refletir um pouco, cada um individualmente, pensando em como pode ajudar, e talvez a melhor forma de uma pessoa ajudar seja ficando em casa. Doutora Beatriz, agradeço demais a sua participação. Muito obrigada pelos esclarecimentos que você prestou aqui no Bom para Todos. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Um abraço, até a próxima. A gente conversou com Beatriz Souza Dias, infectologista, diretora clínica do Hospital Sírio-Libanês e do Grupo de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital das Clínicas. Vou ler mais alguns comentários que vocês estão enviando aqui para a gente. A Francisca Maia Rabin falou assim: aqui na França, aspirina, corticoides, anti-inflamatórios
é recomendado usar isso. Não usar se possível, porque pode agravar o caso. Então, aspirina e corticoides anti-inflamatórios não são recomendados, porque pode agravar o caso. O Fernando Gregório comentou assim: vamos ficar atentos, essa pandemia está tomando proporções gigantescas. Os reais efeitos disso a gente vai ver daqui a alguns meses. Luciana Seabra deu boa tarde para a gente. Leila Araújo falou assim, olha, eu moro na Espanha e fomos demitidos. Todos os professores da minha escola foram demitidos, mas o governo garantiu o seguro-desemprego. Uma realidade lá na Espanha. Quem também está na Espanha e traz um relato aqui para a gente é a Adeliana Inês. Ela fala assim, aqui na Espanha estamos contribuindo com o confinamento durante mais ou menos 15 dias. O governo fez um pronunciamento hoje pela manhã e aqui não se poderá demitir trabalhadores. O que realmente vai um pouco contra essa outra mensagem da Leila, que fala que foi demitida na escola. Mas daí eu também não sei se é só para organismos públicos, não sei se a escola dela é particular. Se vocês puderem, mandem mais informações para a gente, inclusive também. Inclusive, a gente vai falar agora sobre o coronavírus na Espanha, especificamente. O país registrou 1.987 novos casos nas últimas 24 horas. Já são mais de 11 mil infectados, com 491 mortes e 1.098 pessoas curadas. Isso segundo o Ministério da Saúde nesta terça-feira. A Espanha é hoje o segundo país europeu com mais contágios, depois da Itália. Desde ontem, oficialmente não se pode sair às ruas, a não ser que seja imprescindível, como para comprar alimentos e para trabalhar. É para a Espanha que a gente vai agora conversar com a jornalista Soraya Agege e o fotógrafo Renato Testa. Olá, sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Quero saber de vocês, tudo bom por aí? Como que está sendo esse isolamento? Olha, é assim, no começo você fica bem assustado, porque você tem tirado de você o seu direito de ir e vir, né? E no começo a gente também não achava que fosse tão grave, enfim, só que houve uma mudança e com o tempo também você começa a perceber que realmente isso é muito necessário e acontece que você acaba se conscientizando e de que tem uma responsabilidade civil, né, com tudo isso. Como que você... Diga, pode continuar. Nós viemos a passeio e para ficar aí quase 3 meses. A gente sempre vem todo ano para a Espanha, a gente gosta muito daqui. Saímos de Madrid e viemos para Granada, que era o nosso destino mesmo. E estamos bem, não temos nenhum sintoma, mas também não sabemos se podemos transmitir, não é? Vocês foram a passeio, então, na verdade, agora acabaram ficando nesse isolamento, não estão fazendo turismo de fato. Exatamente. E trouxemos conosco meu irmão mais velho para conhecer a Espanha e estamos isolados. Estamos em casa, os 3, na maior convivência pacífica e... Estamos aprendendo. Aprendendo o que é, por exemplo, sair na rua, que você tem que ir ao supermercado, à padaria, então é obrigatório sair com máscara, pegar as coisas com luvas, cuidando do outro. Na verdade é isso. Se bem que eu vejo muito povo daqui de Granada que sai à rua como se não houvesse nada, sem máscara, sem luva, abraçando e beijando uns aos outros, como sempre. Então é muito curioso. Tem um lado que a gente assim pensa, é melhor que a gente que é de fora não se arriscar. Os espanhóis são até mais afetivos, talvez, que a gente brasileiro, porque a vida social na Espanha é sempre muito intensa, as pessoas vão muito à rua, se abraçam, enfim, tudo isso aqui está cortado, né? E Granada, especialmente, é uma cidade muito alegre, com muita música na rua, e agora está um silêncio, só que a gente nota também que as pessoas estão muito responsáveis aqui. Sim. A maioria está muito focada também em agir coletivamente. Então, por exemplo, se você sai
e alguém percebe que você está na rua só passeando, antes mesmo da polícia te abordar, um cidadão te aborda e diz, olha, volta para casa, não está para o passeio hoje, né? É melhor voltar. E assim tem acontecido também. No começo com a gente, nós já chegamos a ser abordados por uma cidadã, né? E a gente só estava indo no mercado, ela entendeu e ficou tudo bem, porque a recomendação para ir ao mercado, por exemplo, é que vá só uma pessoa da família, ou a farmácia, que você não saia 2 pessoas da mesma família, entende? A não ser que essa pessoa seja maior, seja mais velha. Aí você pode acompanhar a pessoa, né? Sim. Eu vi críticas em relação aos espanhóis, as mesmas que a gente viu no Brasil nesse final de semana, que durante os primeiros dias de confinamento, muita gente ia para os parques, ia circular nas ruas. E aqui no Brasil a gente viu isso acontecendo nas praias do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, muita gente indo para as praias no sábado, depois até a Marinha passou alertando as pessoas para irem para casa, para ficar em casa. Então, até que chegou o ponto aí na Espanha desse confinamento, desse isolamento forçado. Né? Então, a gente vê situações semelhantes entre Espanha e Brasil. Você tem um comportamento latino também, né? E mesmo nós temos amigos aqui, no começo a gente se abraçava e depois nós e eles fomos percebendo que não. Agora a gente brinca de se cumprimentar no cotovelo, estamos nos falando por telefone, as pessoas falam das janelas de casa. Mas tem assim, o que me encanta muito aqui também, que está vendo, por exemplo, o comportamento da polícia, pelo menos até o momento, e aqui em Granada, né, onde nós estamos, tem sido muito educado, tá? Por exemplo, a gente assistiu uns jovens que estavam tentando fazer um botellón aqui em Granada. Em Granada tem muito, o botellón aqui, são jovens que vão para a rua, compram bebida no mercado e vão beber na rua, se divertir. E os vizinhos da avenida próxima começaram a apagar as luzes, acender e começaram a gritar: viva a Espanha, porque a polícia chegou para cercar os garotos. E nós ficamos atentos, né, para ver como que seria essa ação policial e essa população toda aplaudindo aquilo, né? No Brasil a gente diria, nossa, né, vamos ter problema, vai ter violência, né? Só que foi o contrário, eles aplaudiam porque a polícia cercou o local onde eles estavam, mesmo para inibir, com faixas de plástico, pegaram o megafone e começaram a dizer, olha, vocês precisam voltar para casa imediatamente. A Espanha está em estado de emergência e não é possível que vocês ajam dessa forma. E é claro que se eles insistissem, haveria multa e, em último caso aqui, tem até prisão. Mas tem uma coisa assim muito civilizada acontecendo aqui, sabe? É bem impressionante para nós brasileiros. Olha, eu vou te dizer mais uma coisa. É impressionante o jeito que eles obedecem sem nada, não tem nada, o jeitinho não tem nada. Para vocês terem... Abaixaram a cabeça e foram para casa. Mesmo sendo tão festivo, sabe? A maioria teve esse comportamento. Sim. E, assim, impressiona também, por exemplo, a Espanha tem muitos idosos que vivem sozinhos. Sim. Aqui em Granada também isso acontece. A gente viu nossos amigos se mobilizando para também atender esses idosos, para eles não ficarem totalmente sozinhos em casa. Então, eles passam próximo das casas, e batem na porta e perguntam: olha, o senhor precisa de alguma coisa? Quer que eu vá à padaria? Você tem comida? Precisa ir à farmácia? Os jovens da Universidade de Granada, muitos se juntaram, os que não voltaram para casa, para atender crianças, porque as crianças também são um problema, até porque pelas últimas pesquisas aqui parece que as crianças elas são muito assintomáticas, mas transmitem. Sim, que bom ouvir esses relatos de solidariedade vindos aí da Espanha. A gente já tinha ouvido da Itália também. Muito bacana. Sim. Soraya, Renato, agradeço demais a participação de vocês aqui. Boa sorte no isolamento, que vocês saiam logo, que a gente passe logo por esse surto. Nossa preocupação maior com o Brasil, tá? Sim. Nos preocupamos com de não ter essa acessibilidade que a gente está vendo aqui, né? As pessoas precisam se conscientizar por aí também.
e não ficar só esperando esse governo tomar atitude, mas tomar também por conta própria. A gente espera isso. Cada um cuida do outro. É isso. Pessoal, muito obrigada. Um abraço para vocês. Outro. Obrigado. Olha só, a gente vai para o intervalo agora? É isso? Então vamos para um pequeno intervalo. Fica por aí, bom para todos estar de volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta ao vivo na TVT e Rádio Brasil Atual. Hoje é dia de participação da Rede Nossa São Paulo aqui com a gente. Conversamos agora com a Carolina Guimarães e a pauta, é claro, não poderia ser outra, coronavírus. Oi, Carolina, tudo bom? Tudo bom, exatamente. É o que todos estão falando e realmente o contexto cada vez mais é mais preocupante e estamos todos muito ansiosos para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. O prefeito Covas, né, faz pouco tempo, ontem declarou o estado de emergência da cidade e já começou a tomar algumas medidas de precaução. Entre elas, a gente está falando da suspensão do rodízio, mais limpezas nos pontos, tanto nos pontos de ônibus, mas também nos ônibus, porque o coronavírus ele pode ficar por algumas horas, e tem gente que fala até alguns dias nas superfícies, para as pessoas utilizarem mais, promover a promoção do uso das unidades básicas de saúde e tentarem não ir para os hospitais, deixando os hospitais para as pessoas com casos mais sérios, né, o grupo de risco especificamente. Também a gente está falando sobre profissionais dentro da prefeitura com mais de 60 anos que estão trabalhando de casa. Você tem alguns profissionais que são fora do grupo de risco, intercalando o horário para você não saturar o sistema de transporte público. E todas as medidas, porque no final das contas temos 15,8 milhões de pessoas circulando na cidade de São Paulo, né? Então é muita gente e a gente tem que pensar no coletivo, porque estamos vivendo numa cidade, uma cidade densa, que o contágio é muito rápido. Então a gente tem que começar a pensar em algumas medidas. A gente esteve conversando entre os conselheiros de trânsito e transporte hoje sobre o que a gente acha que são interessantes e não, e o que poderia ser melhorado. Entre essas coisas, isso. Então, eu ia falar exatamente isso, porque, por exemplo, o rodízio, né? O rodízio, quando ele foi suspenso, é muito importante ressaltar que estamos de quarentena, então as pessoas devem ficar em casa. Suspender o rodízio não é
livre circulação. As pessoas têm que entender isso. Poderia ter sido até uma medida mais eficiente que as pessoas que precisam circular dentro dessas 6 horas de rodízio, depois peçam uma exceção porque tiveram que circular caso tenham algum tipo de multa. Por exemplo, a circulação de mais ônibus. Então, não diminuir a frota, mas continuar com o mesmo número de frotas, entendendo que tem mais pessoas trabalhando de casa. Infelizmente, não é todos que podem trabalhar de casa. Temos uma grande desigualdade de empregos. E como os empregos estão distribuídos na cidade, também é muito desigual, né? Então, a gente tem uma grande concentração na cidade, no centro expandido, e nas periferias, poucos empregos formais. Então, você tem muita gente vindo pro centro. Sim, Carol, então, tem deixa eu só te interromper rapidinho, porque a gente vai ter que entregar para a rádio. Então, quem está acompanhando pela Rádio Brasil Atual, se você quiser migrar para a TV ou para as redes, é só entrar no YouTube, no Facebook, no /Rede TVT. Você continua acompanhando Bom para Todos ao vivo. É isso, na rádio. A gente entrega agora e você segue com a programação da Rádio Brasil Atual. Obrigada. Continuando, Carol. São várias medidas que a gente pode pensar. Então, por exemplo, ter mais faixa de ônibus, para que você consiga que mais pessoas circulem de ônibus e não tenha tanta aglomeração. Então, por exemplo, uma medida que foi instaurada na Argentina é que todos os passageiros eles têm que estar sentados. Então, você tem mais espaço entre os passageiros e aí você evita esse contágio. Tem algumas que o ônibus ele tenha mais limpeza, que os cobradores, por exemplo, também tenham máscaras e mais álcool gel. Então, por exemplo, em Hong Kong foi instalada uma medida que os robôs que limpavam os ônibus, que é muito interessante e um pouco distante da nossa realidade ainda aqui. Mas você tem na Colômbia, em Bogotá, a prefeita, por exemplo, fomentando a mobilidade ativa para que mais pessoas circulem, tanto a pé como também de bicicleta. Já em Nova York, o prefeito falou para as pessoas utilizarem a infraestrutura das ciclovias e aí lotou as ciclovias. Aí os ciclistas agora estão falando, não, a gente então precisa de mais infraestrutura se a gente quer que que essas pessoas andem de bicicleta. Então eu acho que assim, a gente está testando e experimentando várias medidas, realmente um desafio quando a gente fala de cidades, especialmente quando a maior parte das pessoas hoje em dia vive em cidades, e a gente vai ter que ver. E eu acho que é muito importante a gente pensar que é uma oportunidade para a gente mudar do jeito que o sistema e do jeito que a gente vive. Então, a gente não precisa que todas as pessoas circulem no mesmo horário sempre, entendeu? Isso vai diminuir o contágio e isso é uma lição aprendida para a gente levar para frente também. Mas a gente precisa muito que as pessoas pensem coletivamente. E eu acho que a empatia é muito importante agora. Exatamente. Vou até pegar aqui um comentário que a gente recebeu que eu achei muito bom, que é o seguinte, a Salete Farias fala, cada um cuida do outro sem pegar na mão de ninguém. É isso. É bem isso. É bem isso, respeitando os espaços. É isso, vamos com essa mensagem, né? Claro. Carolina, obrigada pela participação. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau. Bom para Todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa na reapresentação hoje às 11 horas da noite. Amanhã a gente volta com mais informações sobre coronavírus, fazendo esse grande acompanhamento, pautando outras questões que de fato às vezes a gente não vê circulando na grande mídia, na grande imprensa. A gente traz aqui outras leituras em relação ao coronavírus. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.